O Felipe ele vai precisar agora botar a cara, vai ter que existir a cobrança. O Boto vai precisar entrar em cena. Bom, eu já falei sobre isso aqui, inclusive em outras lives, que eu gosto do Gerson flutuando, sem posição fixa. E ali na direita o Gerson não tá rendendo. Isso aí é nítido, o campo tá falando. E o Felipe Luiz ele tem essa ideia, né, de manter o Gerson, mesmo o Gerson não rendendo. E eu venho reparando que depois que o Gerson renovou o contrato, o Gerson caiu muito de rendimento, né? O Gerson ele pode entregar muito mais, a gente sabe do potencial do Gerson. Mas ontem, assim como nos últimos jogos, o Felipe tem sido mais do mesmo. O Felipe ontem tirou um zagueiro, botou um zagueiro. Tirou um lateral, botou um lateral. Tirou um meia, botou um meia. Tirou um volante, botou um volante. Ou seja, são alterações que você não consegue surpreender, né, o adversário. E ele vai continuar com essas ideias dele. O que a gente precisa hoje, professor, Alan e amigos aqui da S1 Live? O Felipe tomar as rédeas disso, né, demonstrar uma postura, corrigir os erros e reajustar aí essa rota. Por quê? Há 15 dias atrás, o Flamengo tinha o melhor futebol do país, gente. Isso aí eu não estou falando nenhuma loucura, não. A mídia falava isso, né? Há um tempinho atrás, o Felipe era cogitado para a seleção brasileira. Então, alguma coisa aconteceu nesse percurso e essa queda de rendimento, que foi muito rápida, a oscilação ela acontece na temporada, isso aí é normal, isso aí é natural. Por exemplo, o Palmeiras oscilou quando podia oscilar, que foi no Campeonato Paulista. O Palmeiras tomou 2 bailes do Corinthians na final e não conseguiu, né, vencer. E agora já ajustou tudo. Você vê aí, o Palmeiras ontem já se classificou em 4 jogos. O Palmeiras está classificado para a próxima fase da Libertadores. E o Palmeiras pode ainda fazer a melhor campanha da fase de grupos. O próprio São Paulo, né? São Paulo. E Sem se você, desfalques. é, e Também se tá bem você, na Libertadores. se você for comparar os adversários, por exemplo, é muito mais difícil você vencer o Bolívar lá do que a LDU. E o Palmeiras venceu e o Flamengo não. Quer dizer, então são coisas que estão acontecendo que muita gente falava. O Palmeiras esse ano não vai brigar em nada, por nada. Por quê? Tiraram como exemplo o campeonato estadual. Quando aqui no Rio de Janeiro o Flamengo dominou e agora começa essa oscilação quando não deveria. Então, o Felipe ele vai precisar agora botar a cara, vai ter que existir a cobrança. O Boto vai precisar entrar em cena. Chegou a hora. É a primeira crise do Flamengo na temporada. E nós aqui não estamos inventando nada. O clima está quente nos bastidores, lá dentro. A cobrança agora passará a ser maior. E nada como uma vitória em cima do Bahia, com o Maracanã lotado, com o torcedor ajudando, cantando, empurrando o time. E o Flamengo vencendo, e vencendo bem o Bahia, atuando com uma atuação convincente. Vai dar uma moral para a gente vencer a LDU no Maracanã e o trem voltar aos trilhos. E aí é uma sequência importante no Rio de Janeiro, no Maracanã. O Flamengo tem a LDU, tem o Bahia, que é um jogo extremamente difícil, é um time que está fazendo uma boa campanha no Brasileirão. Tem a LDU e tem o Botafogo no outro final de semana. Então o Flamengo fica no Rio de Janeiro para fazer 3 grandes jogos. Alan, o superchat do nosso amigo aqui, o Jorge Chileno, ele fala o seguinte: depois que o Boto chegou, o Felipe Luiz começou a decair. Coincidência? Boto não está interferindo? Felipe Luiz não me parece grande para peitar Boto e quem o trouxe. Muita gente tem cobrado também, começa essa cobrança, Alan, da participação do Boto também, né? Aparecer, falar, digamos, opinar sobre as situações mais delicadas do time. Você vê interferência do Boto ou acho que é cedo para falar isso? Cara, o Mauro César Pereira, que inclusive vai estar na live amanhã aqui 11 horas aqui na Ação Live, ele apurou muito internamente e disse que está tendo muita cobrança. É claro que o Boto não vai vir a público cobrar o Felipe Luiz. Ele vai ter a cobrança interna. Informação de apuração do Mauro é que essa cobrança está acontecendo. Eu só discordo do
do nosso colega que fez o superchat, porque a gente tá em maio e está falando de 2 jogos, gente. O Felipe Luiz, a gente tá, até o jogo contra o Corinthians, a gente falou que o Flamengo vinha melhorando e muito. Até porque o próprio Felipe Luiz pegou o Corinthians na Copa do Brasil, né? E o Corinthians sem Depay, sem isso tudo, e agora pegou o Corinthians mais reforçado e passou o trator. Foi muito melhor contra o Corinthians nesse jogo do que no mata-mata lá da Copa do Brasil. Então, não, o Flamengo, o Felipe Luiz vinha evoluindo. A evolução era muito clara. A cada jogo que passava, os jogadores entendendo mais, o Flamengo vinha bem. Deu uma desandada, né? Agora, nos últimos jogos. E precisa mudar, né? E só deixando claro, né? O Felipe Luiz, na coletiva, ele repetiu algumas vezes, o Rafa estava em várias delas, né? Pode confirmar. O elenco do Flamengo é o melhor da América do Sul. Não sou eu que estou falando, não, tá, gente? Palavras do Felipe Luiz. Se esse time não jogar, a responsabilidade é minha. Então a gente tem que cobrar o Felipe. Ninguém está pedindo a cabeça do Felipe, mas o Felipe tem que ser cobrado. Porque palavras dele, o Flamengo tem o melhor elenco. Se esse time não jogar, a responsabilidade é minha. Então, está acontecendo alguma coisa, e aí é um dos grandes testes do Felipe, porque o Felipe é um técnico novo, de mudar, né? Ele tem que mudar. Por quê? Se o time não está jogando bem dessa forma, já há 3 jogos, 2, 3 jogos, temos que mexer em alguma coisa. Então, só não pode engessar. Essa é a minha preocupação. Convicção com teimosia. Tá? Mas eu discordo que foi desde que o Boto entrou. Para mim, o Felipe vinha em franca evolução nessa temporada, com o Boto. E o Boto, a informação do Mauro César é que o Boto tem cobrado internamente. Ô Alan, e só falando sobre essa agenda de jogos do Flamengo, a gente falou aqui que o Felipe vai precisar dar uma chacoalhada em meia crise, pressão externa, interna. Você já viu a sequência de jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro nesse mês de maio? Amigo, eu vou dizer uma coisa para você. O Flamengo enfrenta o Bahia no dia 10, né, em meio a esse jogo contra a LDU, que é após o jogo contra o Bahia. Depois enfrenta o Botafogo no Clássico. E depois joga contra o Palmeiras em São Paulo. O Flamengo, na minha opinião, no Brasileirão, como o Flamengo colocou o brasileiro como prioridade, o Flamengo tem uma certa obrigação de vencer o Botafogo, porque dos postulantes a títulos, o Botafogo é o time que apresenta hoje o pior futebol, né? Inclusive até pior do que o Flamengo. A pressão em cima do Renato Paiva está maior. Então o Flamengo teria aí uma certa obrigação de vencer o Botafogo no Clássico. E contra o Palmeiras, que é um jogo de 6 pontos e o jogo é lá. A missão será difícil para o Felipe nesse mês de maio. Nós estamos aí há praticamente um mês do início do Super Mundial de Clubes, hein, gente? Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.